Nós vimos nos episódios anteriores que Deus anunciou a punição para o seu povo, mas ele também anunciou que essa punição seria por um tempo e que depois viria um tempo de restauração de toda a nação de Israel e que haveria o preparo do cenário para a chegada do Messias e o seu reino milenar. Agora você sabe como é que Deus trabalha para cumprir com as suas profecias? Para cumprir os seus propósitos e as suas promessas, Deus sempre levanta homens com um chamado especial para que a profecia se cumpra. E no final já do século XIX, quase já no início do século XX, Deus levantou um homem chamado Theodor Herzl para cumprir um propósito muito especial. Theodor, ele nasceu na Europa e ele, já quando criança, sofreu com antissemitismo na escola. Até mudou para uma escola evangélica onde não havia problema de antissemitismo. E ele se conscientizou da necessidade de o seu povo ter a sua própria terra, a sua própria pátria. Então eu queria que você viesse comigo até Jerusalém, no Monte Herzl, para conhecer um pouco mais a respeito da história desse homem profético. Shalom, nós estamos aqui no Monte Herzl, em Jerusalém. Esse é um lugar importante, histórico, para esse tempo da restauração de Israel. Quando Deus faz uma promessa de agir, de mover coisas na terra, Deus conta também com homens. Para que as profecias se cumpram, pessoas precisam ser alinhadas com aquilo que Deus estabeleceu. E Theodor Herzl foi uma pessoa que Deus escolheu há um pouco mais de 100 anos atrás para cumprir um propósito profético. Quem foi Theodor Herzl? Ele foi um tipo de Neemias para a restauração de Israel? Interessante que, boa pergunta. Quando falamos de restauração, nós entendemos que Herzl está trabalhando como jornalista lá na Europa e escuta de um caso chamado caso Dreyfus. Nesse caso, se acusam a um judeu de França de ser espía alemão em França, quitam os patentes de ele e mandam a Dreyfus a Brasil, a um local chamado La Isla do Diablo, y fica ya 12 años. Durante ese tiempo, interesante que Émile Zola, otro famoso escritor, y también Herzl estudian el caso de Dreyfus y se dan cuenta que era toda una mentira. Hacen un juicio, renuevan un juicio y encuentran que él es libre de culpa. Y ahí se da cuenta Herzl por primera vez la importancia de que los judíos tengan su propia casa, su propio hogar, su propia nación. Porque los judíos eran perseguidos sin ninguna razón por el simple fato de ser judíos.
Y ahí empieza Herzl lo que se llama el movimiento sionista. Empieza a hacer congresos en diferentes partes de Europa, especialmente en Suiza, en un lugar llamado Basel, y lá él comienza a hablar sobre la visión de los judíos retornar a la tierra de nuestros antepasados. Uma profecia de milhares de anos, de mais de 2.500 anos, os profetas começaram a falar sobre o retorno do povo de Israel para a sua terra, e Jerusalém e Israel foram destruídos no ano 70 da era cristã. E aí agora no final do século XIX, quase 2.000 anos depois de Israel deixar de ser nação, precisa Deus levantar alguém para poder começar o cumprimento das profecias. O sea, Deus não escatima esforços. Eligió um homem, como eligió a você, como me eligió a mim, como eligió a alguno de vocês, para hacer a gran obra. Ele não sabia o que estava fazendo, mas ele tinha uma visão. E ele convenceu a líderes judíos de Europa a ideia de voltar a esta terra, o que chamamos hoje em dia de movimento sionista. Sim, e ele não precisou viver muito tempo para realizar tantas coisas importantes como ele fez. Exatamente, morreu aos 43, 44 anos, um homem muito enfermo, mas nesse tempo recorreu muitas cidades e países para convencer ao liderazgo judío que chegou a hora de retornar. É isso. Então Deus prometeu restaurar o povo, a nação de Israel, e agora isso está acontecendo. Então há um pouco mais de 100 anos atrás, Deus coloca uma visão num homem simples lá na Europa da restauração do povo, da nação de Israel. Então profecias milenares que estavam aguardando chegar o tempo da restauração de todas as coisas, e quando chega o tempo, Deus começa a agir, mover, levantar pessoas. Aqui é um lugar profético, aqui é um tempo profético, aqui é o tempo da restauração de todas as coisas, preparando para a volta de Jesus. Theodor Herzl, ele não tinha apenas um sonho. Ele trabalhou pela realização, pelo cumprimento de uma profecia que falava a respeito da recriação do Estado de Israel. Como ele morreu jovem, ainda não pôde ver o seu projeto se realizar. Mas menos de 50 anos depois da sua morte, Israel voltou a ser uma nação autônoma. Enquanto Theodor Herzl estava na Europa realizando congressos sionistas, convencendo o judeu a respeito da necessidade de voltar para a pátria e constituir uma nação para o seu povo, Deus também estava inspirando um outro judeu, Eliezer Ben Yehuda, lá na Rússia. Nasceu na Rússia, com o mesmo sentimento de que o judeu precisava da sua pátria, precisava voltar para casa, só que ele tinha mais algo. Ele queria que o povo tivesse uma língua nacional, o hebraico. Porém, o hebraico tinha deixado de ser uma língua de conversação, uma língua normal, um idioma de fala comum. O hebraico, naquela época, ele só era usado para leitura de textos sagrados, para estudos bíblicos e para oração. Ben Yehuda sabia que o profeta Sofonias anunciou que Deus restauraria a língua do seu povo, lhes daria um idioma puro para buscar a sua presença. Então ele tomou uma decisão, que ele, com o judeu, só falaria em hebraico, ainda que ele falasse alemão, francês e russo. Em 1881, ele resolve fazer aliá, ele vai para a terra de Israel, e quando nasce o seu filho, ele toma uma decisão ainda mais radical, que o filho dele só falaria hebraico e só ouviria o hebraico. Ele isolou o menino até 5 anos de idade para que ele não tivesse contato algum com nenhuma outra língua. E enquanto Theodor Herzl estava ali pela Europa fazendo as conferências sionistas, Ben Yehuda estava lá em Israel dando aulas, ensinando o hebraico para as crianças. Além de ensinar o hebraico para o seu próprio povo, Ben Yehuda desenvolveu um dicionário completo do hebraico antigo para o hebraico moderno. Algumas palavras que não existiam no passado precisaram ser inventadas ou criadas, e ele se dedicou muito tempo para produzir
essa obra que é até hoje a maior obra, a mais completa de referência a respeito desse assunto. Tanto Theodor Herzl como Ben Yehuda, eles foram grandemente usados por Deus na preparação do cumprimento das profecias dos últimos dias. Aquilo que eles plantaram há mais de 100 anos atrás parecia absolutamente impossível de acontecer, mas hoje é uma grande realidade. Toda a grande autoridade, todo chefe de Estado que vai em Israel vai prestar homenagens no túmulo de Theodor Herzl. A rua mais conhecida de Jerusalém leva o nome de Ben Yehuda. Homens que vivem por um propósito. Eles não semeiam para que eles mesmos colham. Eles plantam para que gerações vindouras possam colher. Eles dão destino para nações. Nós vamos ver ainda nessa série de vídeos que trata do tempo da restauração de todas as coisas. Quantas pessoas Deus precisou levantar para que as profecias se cumprissem. Então, não deixe de se inscrever no canal Últimos Dias Channel e ative o sininho das notificações para receber a informação das publicações de vídeos vindouros dessa série. Deus te abençoe, quero te ver na eternidade.